Bom dia, paz do Senhor Jesus. Eu quero dizer que quando Deus ele quer falar, ele fala tudo que ele quer falar por completo. Quando Deus ele quer desenrolar um rolo, ele desenrola o rolo por completo. Deus, quando ele quer revelar algo, ele revela por completo. E quem me acompanha aí nas minhas redes sociais pôde ver aí ontem à noite 2 vídeos, 2 gravações, a qual Deus me usou para gravar. E agora eu já estou falando com vocês novamente pela manhã, ao amanhecer do dia. Então, ontem à noite eu estava no pé do fogão preparando algo e Deus ele começou a desenrolando algo, desenrolando um rolo ali baseado no que aconteceu com o profeta Jonas. E ali eu gravei o que Deus estava colocando ao meu coração, ali desenrolando comigo para eu gravar. Em seguida eu fui tomar banho. Quando eu cheguei no banho, que eu estou no banheiro tomando banho, Deus continuou a desenrolar mais coisa. Deus continuou a me revelar, a me dar mais coisa para eu desenrolar, para eu gravar, para eu falar. E eu tive que gravar um outro vídeo depois que eu saí do banho. E agora eu estava aqui pela manhã, deitada ali ainda, e Deus começou a desenrolar mais coisa ainda acerca do que ele me deu para gravar ontem à noite, ainda baseado no que aconteceu com o profeta Jonas. Eu estava ali deitada ainda para me levantar e Deus começou a me dar coisa. E eu falei, vou até pular da cama, pulei da cama correndo. Fui escovar os dentes ali, falei com a minha irmã. Falei, eita, eu preferia até pular da cama, sair logo da cama dos rolos que Deus está me dando ali, que eu preferia até pular da cama logo. E já vim aqui gravar esse algo que Deus está mandando eu gravar ainda nessa manhã. Ainda a continuação do rolo que ele me deu para desenrolar ontem à noite. E hoje pela manhã o que Deus ele me dá para desenrolar, a revelação ainda que Deus me dá, baseado na palavra do que aconteceu com Jonas. Deus ele manda eu gravar dizendo que Jonas estava debaixo de uma promessa de Deus, debaixo de uma ordem, de um mandado, de uma direção de Deus, para ir até a uma cidade, para ir pregar a palavra do Senhor até a uma cidade. Cidade essa chamada cidade de Nínive, a qual eu e você já conhecemos esta história. E ali Deus ele ordenou a Jonas que ele teria que ir a essa cidade pregar sua palavra. Jonas ali, ele toma um atalho diferente. Jonas ele toma um atalho diferente e não vai para onde Deus o havia ordenado. E agora Jonas ele pega ali uma embarcação, ele entra em um navio. Ele entra em um navio e nesse navio, quando ele paga ali a sua passagem, quando ele chega ali, louvado seja Deus, nesse navio, Jonas vai para onde? Para o porão do navio. Jonas desce para onde? Para o porão do navio. Jonas pega ali, louvado seja Deus, Deus está dizendo que Jonas pegou um transporte diferente. Diferente da forma como Deus queria que ele chegasse na cidade que Deus queria que ele chegasse. Jonas ele pega um navio, um transporte diferente. Jonas ele pega um navio, um transporte diferente. Diferente e que vai por lugares diferentes. O navio, louvado seja Deus, ele ia por águas. Ele ia por cima das águas. Eita, meu Jesus. Deus já está me dando algo aqui. O navio que Jonas pegou, o transporte que Jonas pegou, ia por águas. Ia por cima, não era nem por baixo, era por cima das águas.
E Jonas, ele pega um transporte, Deus manda eu dizer que Jonas pega um transporte diferente. E que transporte diferente foi esse que Jonas pegou? Jonas pegou um navio. E Jonas pegou um navio que ia por água, ia por cima das águas. E Jonas, quando ele pega esse navio, ele faz o que? Ele desce pro porão do navio. Lugar, porão, lugar de esconderijo, porão, lugar, louvado seja Deus, secreto, porão, eita, lugar isolado, eita. E Jonas, ele desce pro porão do navio. E Deus manda eu gravar dizendo que no navio, nesse transporte que Jonas pegou, no caminho, eita, no caminho, nesse transporte que Jonas pegou, alguém se apresenta no meio do caminho. Alguém se apresenta para Jonas no meio do caminho. Alguém vai até ao encontro de Jonas no meio do caminho. Alguém para Jonas no meio do caminho. E esse alguém foi o próprio Deus, alguém grande. Alguém grande parou Jonas no meio do caminho. Ei, alguém grande parou Jonas no meio do caminho. Alguém grande parou Jonas no meio da viagem. No meio da viagem, alguém grande parou Jonas no meio do caminho. E esse alguém que parou Jonas, esse alguém grande que parou Jonas no meio do caminho, eu e você conhecemos. Eu e você sabemos que foi o próprio Deus. E Deus parou Jonas no meio do caminho de algumas formas. E as formas que Deus, ele fez, ele causou para parar Jonas no meio do caminho foi aquela agitação, aquele vento sobre aquele mar. Louvado seja Deus, foi aquela agitação toda, aquele alvoroço, aquele corre-corre, aquele reboliço todo ali que Deus causou no meio do caminho. E agora Deus, quando ele para Jonas ali, quando ele vai de encontro com Jonas ali no meio do caminho, no meio da viagem, no meio da viagem de Jonas, naquele navio, naquele transporte, o qual ele haveria pegado, louvado seja Deus, para fazer uma viagem, Deus parou Jonas no meio da viagem. E quando Deus, ele para Jonas no meio da viagem, é como se Deus dissesse para Jonas: ei, tu tá indo no transporte errado. Ei, Jonas, tu tá indo no transporte errado. Ei, Jonas, tu tá indo na direção errada. Ei, Jonas, tu tá indo no transporte errado, porque não é dessa forma que eu quero que tu vai, porque não é dessa maneira que eu quero que tu vai. Ei, Jonas, tu tá indo nesse transporte, tu pegou esse transporte pra ir, mas não é nesse transporte que eu quero que tu vai, porque não é nesse transporte que eu quero que tu vai. É como se Deus estivesse dizendo pra Jonas: Jonas, ei, a maneira que eu quero que tu chegue naquela cidade, Jonas, não é de qualquer transporte não, não é em qualquer transporte não. Ei, Jonas, a maneira que eu quero que tu chegue naquela cidade não será de qualquer transporte, em qualquer transporte não. Ei, Jonas, a maneira e o transporte que eu quero que tu chegue naquela cidade não é esse aí não. Não é esse transporte aí que tu tá indo não, Jonas. Não é esse transporte aí que tu pegou não, Jonas. Não é esse transporte aí que tu pagou a passagem não, Jonas. Ei, Jonas, desce. Ei, Jonas, desce. Ei, Jonas, desce desse transporte aí. Ei, Jonas, desce desse transporte aí, porque não é nesse transporte que tu vai chegar naquela cidade, não. Ei, Jonas, desce desse transporte aí. Desce desse transporte aí, porque não é nesse transporte que eu quero que tu chegue naquela cidade, não, Jonas. Ei, era como se Deus estivesse dizendo: Jonas, o lugar que eu quero que tu chegue, a cidade que eu vou te levar, a cidade que eu quero que tu vá, Jonas, ei, eu quero que tu chegue mais rápido. Eu quero que tu... Eu quero que tu chegue mais rápido, e não é nesse transporte aí que tu vai conseguir chegar da maneira que eu quero. Não é nesse transporte aí que tu vai chegar no lugar que eu quero. Ei, não é nesse transporte aí que tu vai chegar na cidade que eu quero. Então desce desse transporte aí, desce desse transporte aí, porque eu quero que você chegue nessa cidade de repente. Eu quero que você chegue nessa cidade, ei,
é da minha maneira. Eu quero que você chegue nessa cidade, é do meu jeito. Eu quero que você chegue nessa cidade, é em outro tipo de transporte. E agora Deus faz Jonas descer do navio. Deus faz Jonas desembarcar do navio. E ali agora Deus, ele envia um novo transporte. Um transporte o qual ele sabia que Jonas iria chegar exatamente na cidade que ele queria que Jonas chegasse, da forma que Jonas chegasse. Deus agora envia um peixe. Deus agora envia um peixe grande e fala, engole peixe. E agora aquele peixe grande que foi de encontro ali no meio do caminho, no meio da viagem de Jonas, engole Jonas. E agora Deus manda aquele transporte, aquele peixe, leva Jonas até a cidade que Deus queria que Jonas fosse. E aquele peixe vai lançar Jonas aonde? Aquele peixe, aquele novo transporte ali, que foi um peixe, vai lançar Jonas aonde? Na cidade que Deus queria, na cidade que Deus falou que Jonas teria que ir. Um novo transporte entrou em cena na viagem de Jonas. Um novo transporte entrou em cena no meio do caminho, no meio da programação da viagem de Jonas. Um novo transporte Deus colocou em cena. Um novo transporte Deus revelou para Jonas. Ei, Deus revelou para Jonas no meio da programação da viagem de Jonas um novo transporte. Jonas iria ir transportado de uma forma. Jonas iria ir em um tipo de transporte, até pagou a passagem, mas Deus revelou para Jonas no meio do caminho, no meio da viagem. Deus se apresentou para Jonas, se revelou e trouxe no cenário da viagem de Jonas, trouxe no cenário da programação da viagem de Jonas um novo transporte. E foi um transporte mais rápido, foi um transporte, louvado seja o nome santo do Senhor, que levou Jonas exatamente até a cidade que Deus falou que Jonas teria que ir. E Jonas chegou mais rápido. Jonas chegou mais rápido. O navio ainda estava lá, onde Deus fez ele descer. Mas Jonas, de repente, teve que chegar aonde Deus falou que ele tinha que ir. Mas Jonas, de repente, teve que chegar na cidade que Deus falou que ele iria levar Jonas. Louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Deus está mudando rota. Deus está mudando rota de alguém que vai ter que ir a uma cidade. Deus está mudando rota e transporte de alguém que vai ter que ir a uma cidade. Deus está mudando rota e transporte de alguém que vai ter que ir, que Deus vai levar, que Deus vai enviar até a uma cidade. Deus está mudando a rota e Deus está mudando o tipo de transporte. E Deus está dizendo, vai chegar mais rápido. Deus está dizendo, vai chegar da forma certa. Deus está dizendo, vai chegar no transporte certo. Vai chegar no tipo de transporte que eu quero e que eu já determinei, que é nesse tipo de transporte que tu vai para aquela cidade.